Olá! O programa de hoje vai contar a história de uma mulher que é exemplo de fé e doação ao próximo. Estou falando de Maria Rita, ou Irmã Dulce, como ficou conhecida em todo o mundo. Parte dessa história encontramos aqui no município sergipano de São Cristóvão. Dulce, dulcíssima luz, o sabor que tira a amargura leva o nome da candura, uma energia, um alimento. A saída dos tormentos para os miseráveis e enfermos, quando não há meio termo e as dores o extremo. Desmedidas ações benevolentes socorrem os menos favorecidos que vão sendo protegidos nos momentos mais pungentes. O poeta transforma em versos a história de quem soube acolher com tamanha humildade e benevolência o grito dos que clamavam por alento. Eu sempre digo que a Irmã Dulce é o que a gente deveria ser e não somos, quanto humanidade, né? Então a Irmã Dulce é exatamente um exemplo de humanidade, né? De você realmente se dedicar totalmente ao próximo, né? Um exemplo a se mirar, e a humanidade não segue se aos desejos entregue, não sabe mais caminhar. Dulce há uma sorte de quem conviveu contigo, sentiu teu abraço amigo e o teu coração forte. Quem viveu desse carinho jamais se sente sozinho e encontra o seu norte. Um olhar penetrante de anjo, o anjo bom do Brasil, que via o trabalho em favor dos necessitados como missão escolhida por Deus. Com 18 anos eu me formei professora e meu pai perguntou se eu não queria anel, nada. Eu disse não, disse o senhor que ia para o convento. Aí ele chorou muito, mas ele era muito um católico praticante e ele se conformou. Então eu fui para ajudar, mas minha cabeça estava virada mais para os pobres, para os doentes. E naquela época todo mundo estranhava, porque dizia, mas Irmã Dulce só vive o dia todo na rua. Não é certo para uma religiosa o dia todo na rua. Mas eu tinha licença da Madre Geral, por escrito, de me dedicar a essa vida. Então, interiormente eu sabia que era aquilo que Deus queria que se fizesse, o apostolado, contato direto com o povo. Missão testemunhada pela irmã Silvia, da Congregação das Irmãs Missionárias da Imaculada Conceição da Mãe de Deus. Aqui em São Cristóvão, eu conheci a irmã Silvia, ela que faz parte da congregação que também pertenceu à Irmã Dulce. Irmã, o seu primeiro contato com a Irmã Dulce foi no final dos anos 70. Como é que foi esse encontro? Sim, naquela época eu fazia parte de um grupo vocacional que se reunia periodicamente em Salvador para pensar a vocação missionária, para conhecer a congregação. E nos nossos encontros vocacionais, a Irmã Dulce sempre aparecia para contar a experiência dela, para contar a história vocacional dela. Eu me lembro que a gente ficava muito impressionada, né? Porque ela falava bem baixinho, aquela vozinha fraca, mas assim, muito impressionante. Todo mundo ficava muito impactado quando ela contava a história, como começou, o que é que ela fazia e o amor que ela deixava transparecer pelos pobres. A senhora também conviveu com ela, né, no hospital, como é que foi esse momento? Depois que eu entrei na congregação, eu entrei em 1980, com 2 anos a gente fazia um estágio e eu fui selecionada para fazer um estágio no Hospital de Irmã Dulce. Naquele tempo o hospital era muito mais pobre, muito mais deficiente, né? E aquilo me impactou demais, porque eu não sou da área de saúde, mas tinha que ver, né, em que eu podia ajudar. E Irmã Dulce estava ali, todos os dias, com a saúde frágil que ela tinha, mas ela estava sempre cuidando, sempre visitando, sempre recebendo as pessoas que chegavam. Durante o noviciado, encontrou várias vezes o verdadeiro sentido do amor sem limite. Irmã Dulce, ela sempre impressionou por isso. Ela tocava, ela era uma pessoa próxima, era uma pessoa acessível, era uma pessoa que realmente se deixava tocar e tocava as pessoas. Era tratada de mãe por muita gente, né? Ó, minha mãe, quando ela ia passando, ela dizia, oi, minha mãe, oi, minha mãe. Né? E ela dava sempre uma atenção, um gesto de carinho, de acolhida.
tanto carinho reconhecido pela comunidade. Quando João Paulo II visitou o Brasil pela primeira vez, me lembro como hoje a missa campal foi lá no centro administrativo da Bahia e era tanta gente que a gente não conseguia se mover, né? E a um certo momento a irmã Dulce foi aclamada, ela foi chamada para ir ao encontro dele lá no altar. Então ela teve que subir uma escadaria e eu me lembro assim, o véu dela, né, sendo balançado pelo vento, e ela naquela felicidade foi abraçar o Papa lá em cima, né? Então ela roubou a cena naquele momento, porque todo mundo aclamava irmã Dulce, irmã Dulce, irmã Dulce. 8 de fevereiro de 1933. Foi nesta data que irmã Dulce chegou ao município de São Cristóvão. Este é o convento do Carmo, lugar que está repleto de lembranças da religiosa. Foi aqui que ela passou 19 meses até retornar para Salvador. Naquela época, ela ainda era chamada de Maria Rita. Para vocês foi uma honra abrigar aqui nessa casa do Carmo, do Carmelo, a irmã Dulce. É uma honra muito grande para nós carmelitas, né? Mesmo que quando ela chegou aqui para morar, mesmo o convento sendo nosso, ele não estava ocupado por freios carmelitas, e sim pelas irmãs da congregação de Irmã Dulce. Mas pela importância da Irmã Dulce, lógico que os lugares que ela morou tem toda essa importância, e agora com a sua beatificação e o seu processo de canonização, esses lugares eles se tornam muito especiais, e até posso dizer que não apenas só dos carmelitas, mas de todo o povo brasileiro, em especial o nosso povo nordestino. Frei, aqui tem um espaço também especial que é a gruta. Isso, a gruta de Nossa Senhora de Lourdes. Fica aqui por trás do convento, e eu fiquei sabendo de uma história muito bonita, que foi um garçom americano que fez a doação em dinheiro, e a madre, na época, construiu então a gruta, isso mais ou menos em 1932. Então agora nós vamos nos dirigir para a gruta e lá falarmos um pouco mais da nossa beata Irmã Dulce. A passagem pelo jardim convida à oração. A natureza nos conduz ao alto. Esse contato com a natureza transmite muita paz aqui, né? Realmente aqui é um lugar muito tranquilo e muito convidativo ao recreio e à oração. E a Irmã Dulce, com aquela sua sensibilidade muito grande, soube de fato aproveitar tudo isso para fazer suas orações, para viver no seu recolhimento e fazer a sua experiência espiritual aqui nos tempos que morou em São Cristóvão. E assim, a gruta lembra mais uma igreja, né? O formato aqui das árvores, a copa, fechando aqui um pouco. A gente vê que já é bastante antigo, mas a gente vê a beleza, né, da gruta de Nossa Senhora de Lourdes, ali, Santa Bernadette Subirus. Então, este local aqui é descrito como um lugar de recreio, recreação, um lugar de oração, e a gente ainda mantém esses costumes hoje. Por exemplo, nós carmelitas celebramos missas aqui, a gente ainda reza o terço à noite aqui, à luz de vela, né? Então, de fato, é um lugar muito convidativo à oração. Em 2009, o lugar que serviu de moradia para a religiosa virou memorial. Tem fotos da época que entrou na ordem, além de réplicas de objetos que pertenceram a ela. Nós sabemos que os originais estão anexos ao processo de beatificação, Irmã Dulce, né, que para a gente é tão importante, né? Então, a gente faz uma representação, né, e conta um pouco da história da Irmã Dulce dos pobres. A mãe dos pobres, como também era chamada, lutou pela dignidade de cada um que bateu a porta. Em 1991, já debilitada por problemas respiratórios, recebeu a visita do Papa João Paulo pela segunda vez e em 92 morreu aos 72 anos, depois de 1 ano e 4 meses de sofrimento. A morte da freira só aumentou a fama de santa por todo o país e o primeiro milagre atribuído a Dulce ocorreu em Sergipe. Em 2001, Cláudia Cristiane, moradora de Malhador, escapou da morte logo após dar à luz ao filho Gabriel. Mãos que abençoaram, que transmitiram o amor, a paz. Dona de um sorriso que serviu de bálsamo para os aflitos. Mulher que soube ser imagem e semelhança de Deus.
Esta é a Irmã Dulce, a professorinha que virou médica da alma. E a história de amor e doação ao próximo dessa mulher virou tema de um filme que tem o nome dela, Irmã Dulce. Não sai daí, é no próximo bloco. De hoje em diante, não mais te chamarás Maria Rita. Eu sou a Irmã Dulce. Irmã Dulce, o filme, foi gravado nos meses de abril e maio deste ano em Salvador, capital da Bahia. A mulher indicada ao Prêmio Nobel da Paz e beatificada pela Igreja Católica nunca se importou com títulos, e sim com o coração dos pobres. Guiada pela fé. Como é seu nome? João. Alegria, determinação e fé, qualidades que a religiosa espalhava na Bahia e que ultrapassaram limites. As cenas mostram uma mulher de coragem que enfrentou o fogo para salvar vidas. Desde criança, Dulce já acreditava no poder da oração. Na fase adulta, a religiosa foi interpretada pelas atrizes Bianca Comparato e Regina Braga. Em Salvador, tivemos um encontro com elas. Como é que foi esse laboratório, na verdade, para poder interpretar a Irmã Dulce, que é considerado esse anjo da Bahia, né? Foi um trabalho de entrega total, muito tempo realmente de trabalho. Começamos com a parte teórica, depois a gente foi vivenciando, a gente passou um mês morando aqui em Salvador. Então a ideia mesmo era... A gente tinha que resolver muita coisa diferente da gente. Questão da fé, questão dela ser uma freira, o hábito, tudo era diferente. A maneira de falar, a maneira de se vestir, tudo absolutamente. Então foi um trabalho que a gente teve muita paciência, a gente foi a cada passo e a gente teve esse privilégio de poder morar em Salvador durante um mês sem ter que filmar, né? Só ensaiando, trabalhando o roteiro e vivendo aqui mesmo. E a gente também juntas, né? Um trabalho nosso, né, Regina? E também ter essa unidade das Dulces. Então foram muitas etapas, eu diria, de preparação. Assim. É mais difícil isso ter que continuar um papel que foi iniciado por outra atriz? É difícil, sim, porque tem um trabalho extra, que é de fazer esse trabalho ter alguma coisa em comum, não é? Mas eu acho que esse trabalho teve uma coisa absolutamente especial, porque eu nunca fiz um trabalho assim na minha vida. Eu já fiz várias personagens reais, mas eu nunca fiz um personagem real em que a realidade e a ficção ficassem tão juntas como nesse trabalho que a gente fez. E essa mistura de ficção e realidade... A gente tendo vindo para Salvador, isso foi agindo na gente, você entende? Então foi um trabalho muito profundo, caro, né? Para a gente ter feito, né? Sabe? Eu me sinto muito feliz de ter sido convidada e de ter tido a Bianca, porque a gente se irmanou mesmo nesse trabalho. É importante, né? E a gente tem consciência que é um trabalho importante para o Brasil, contar a história dessa mulher. Então a gente gostaria de estar contando bem. Eu acredito que está. Ela dedicou sua vida aos mais necessitados. Minha filha, o que você está fazendo nesse lugar? No elenco, grandes nomes como Malu Vale, que interpretou a Madre Faustina. Madre Fausta, né? E Zezé Polessa, que interpretou Dulcinha, né? Eu queria falar um pouco sobre os bastidores. Quem assistiu o filme percebeu, se envolveu muito e se emocionou. Os bastidores, como é que foi isso? Fazer esse filme, não tinha como entrar em contato com a história da Irmã Dulce, com o amor que ela dedicou nessa vida, sem a gente se contaminar positivamente com ele. Assim, eu acho que foi uma emoção que contaminou não só a gente, nós que estávamos em frente às câmeras, como também toda a equipe técnica que estava atrás das câmeras, né? Eu espero que isso derrame para o público que vai assistir ao filme. Zezé, alguma cena assim especial que marcou mais? A gente fez uma cena num hospital, que seria o hospital que ela cria, né, que ela funda, que ela constrói, que a Irmã Dulce constrói, só que não era exatamente, a gente não filmou nesse hospital, por questão de praticidade e tal. O hospital estava funcionando muito, assim, funciona muito, né? E a gente então usou um outro hospital, o Hospital da Polícia Militar.
Mas, quando eu estava me arrumando, disseram, olha, os doentes são doentes mesmo, e são os doentes lá do Hospital Zé, hoje, né, do Hospital Santo Antônio. Aí eu fiquei assim, né, você vai filmar com doente mesmo, assim, me preparei para... Mas depois eu também esqueci, entrei e fomos trabalhando, no final do dia eu falei, coisa engraçada, não foi pesado, não foi nada dramático, não teve nenhum problema, tinha criança doente. E a dedicação deles uma coisa. Uma coisa, né? E a Regina também já estava ela já tinha filmado bastante, já tinha tido muito contato, já tinha ido muito na obra dela. Eu acho que essas coisas do astral, do que acontece, o quanto que o filme contamina o bastidor, acontece realmente. Essas pessoas não podem ficar aqui. Elas não têm pra onde ir. João, pode ir trazendo... E as galinhas? A gente faz uma canja. O filme estreia no ano em que a Irmã Dulce completaria 100 anos de nascimento. Um presente para os fiéis que a têm como santa. Vicente Amorim assina a direção desse filme. Por pouco, não dirigiu o filme, né, Vicente? Por pouco. Eu fui convidado, quase 4 anos atrás, para dirigir o filme, fiz pesquisa, comecei a escrever alguma coisa, mas na época as datas não encaixavam, porque eu tinha um outro filme que eu estava lançando, o filme anterior, Corações Sujos, e parecia que eu não ia poder aceitar o convite, na verdade não pude aceitar o convite, mas estava brincando aqui com o pessoal dizendo que eu acho que na verdade a Irmã Dulce já tinha decidido que era eu, porque as coisas mudaram, as minhas datas andaram, as do filme também, e acabou que encaixou e eu pude, graças a Deus, me envolver no projeto, dirigir o filme. O filme começa com uma imagem também lá em Sergipe, né? Só que assim, não gravaram em São Cristóvão, né? Como é que foi montar esse cenário? A gente pesquisou, a gente teve São Cristóvão, na verdade, o diretor de arte teve São Cristóvão, durante várias semanas, tirou muitas fotos lá do convento, ele conhece muito bem a cidade, e a gente procurou aqui em Salvador um núcleo cenográfico, igreja, sacristia, corredores de convento que fossem parecidos com os de lá. E achamos, eu acho que mesmo quem conhece bem lá, como é certamente o seu caso, e todo mundo lá, o pessoal de Sergipe, vai se surpreender. É como se a gente tivesse estado lá. No norte e nordeste do país, o filme entrou em cartaz no dia 13 de novembro. E a forma como a história do Anjo da Bahia foi apresentada é elogiada pela crítica da igreja. O filme Irmã Dulce, Sem Medo de Errar, é a obra mais importante que eu já vi produzida no Brasil, que trabalha o discurso religioso. Assistir Irmã Dulce me faz ter muito desejo de continuar fazendo o que eu faço e fazer muito mais. Eu tenho certeza que ao sair do cinema, você vai desejar ser uma pessoa melhor. Parabéns à equipe, que venham outros filmes com essa linguagem, provocando bem nas pessoas. A Santa dos Pobres, a Mãe dos Necessitados, o Anjo Bom da Bahia. Títulos atribuídos àquela que enfrentou a sociedade e a tradição da igreja em nome de um sentimento que a fez grande, o amor. Se eu tivesse de começar hoje, começaria tudo de novo. É com esta frase de Irmã Dulce, a Santa dos Pobres, que a gente encerra o Terra Serigi deste sábado. Obrigado pela audiência e até a semana que vem.